Pegando-se os textos primordiais do Pacto Novo, no aramaico, Shaul Hachalia, conhecido como Paulo, usa mais de uma vez essa expressão aqui para se referir a si mesmo. Asira de Meshirra, o acorrentado de Machia, que as Bíblias brasileiras colocam como prisioneiro de Cristo. Essa expressão desmonta a filosofia do livre-arbítrio, que é um conceito ecumênico, aceito por todas as religiões do mundo, ou quase todas. O ser humano, atualmente, está viciado na ideia de ser totalmente livre para ser e fazer o que quiser. E por isso todo mundo vê a filosofia do livre-arbítrio com bons olhos. Mas escrevendo aos Efésios e a Filemão, Paulo se descreve como Asira de Meshirra, o prisioneiro de Cristo, é um acorrentado a Machia. Paulo diz, eu sou um acorrentado a Yeshua. E por que o Projeto Rina está te dizendo que essa expressão desmonta o conceito de livre-arbítrio? As pessoas analisam mal a expressão livre-arbítrio. A palavra arbítrio sozinha já tem um significado de uma liberdade de julgamento que depende de nada nem ninguém a não ser da própria pessoa. Arbítrio é isso. É um julgamento de decisão que não depende de nada nem de ninguém a não ser da própria pessoa. Aí colocou a palavra livre na frente, pior ainda. Livre-arbítrio significa, na verdade, que a liberdade de escolha e julgamento do ser humano é ampla, total e quase irrestrita. Ao ponto da pessoa, inclusive, ser livre para ter o direito de se voltar contra o próprio Deus Criador. Como se a pessoa tivesse o direito de dizer não para o Deus Criador e se rebelar contra ele. Essa ideia que livre-arbítrio dá, como se a pessoa tivesse o direito total, inclusive de dizer não para Deus e se voltar contra ele. E a Deus Eterno não criou o ser humano para isso. Ele não nos criou para nós ficarmos batendo de frente com ele. Ele fez o ser humano com a própria imagem dele, porque o grande barato dele, por assim dizer, é quando esse ser humano, feito com a imagem dele, se descobre como parte integrante da criação dele e da vontade dele. Ele desejou compartilhar sua luz com sua criação. Aí o ser humano, com a imagem dele, acha que é livre totalmente para se voltar contra ele. Isso é uma grande maldade. Quando Paulo conta o testemunho dele, ele diz que Yeshua apareceu para ele no meio da estrada. Por que você me persegue? Duro é para você chutar o aguilhão. Olha só a comparação forte. É impossível chutar o aguilhão. Como já foi falado em algum vídeo anteriormente, aguilhão é aquela vara com a ponta de ferro que o puxador do arado usava para cutucar o boi, para ele continuar andando, quando ele parava. Você vai chutar uma ponta de ferro, a pessoa só vai conseguir com isso se ferir e não vai produzir nenhum fruto, não vai arrumar nada. Quando Yeshua disse a Paulo, ele está basicamente querendo dizer o quê? Eu te escolhi e a pior coisa que você pode fazer é lutar contra isso. É tentar resistir a isso. Se existisse a cultura do livre-arbítrio realmente como as pessoas ensinam, Yeshua teria que se manifestar a Paulo e dizer, eu estou querendo chamar você para uma obra. Você aceita? Ah, deixa eu pensar. Não aceito não. Não existe isso. Para o livre-arbítrio existir como as pessoas ensinam, teria que ser assim. Quando Deus chamasse Moisés, ele tinha que falar, eu escolhi você para ir lá libertar meu povo. Ah, mas primeiro eu tenho que te perguntar se você aceita ir, porque você é livre para não querer ir. Não existe isso nas coisas de Deus. A escolha divina não está sujeita ao arbítrio do homem. Lembra do texto de Jeremias? Deus falou para ele, eu te escolhi desde o ventre materno para você ser profeta e falar com as nações. Lá para o capítulo 20 de Jeremias, Jeremias diz que tentou resistir. Ele tentou fugir desse chamado. Jeremias queria ficar quieto no canto dele, mas disse que só de pensar nisso o espírito queimava em seus ossos e ele não conseguia resistir ao chamado. Olha só que coisa. Quando Yah escolhe alguém, a pessoa se torna isso que Paulo chamou de acorrentado a ele. Mas na verdade, quando Yah escolhe alguém, na verdade isso é um tipo de privilégio. Se você for de alguma forma chamado pelo Deus Eterno para estar com ele, não tente resistir. Valorize isso. Um dia Yah me chamou para o meu ministério, me preparou. Eu aceitei de boa. Eu nunca pensei em resistir ao chamado dele. O bem que ele me faz não dá nem para explicar. Então, como é que eu ia querer resistir? Eu também sou um Asira de Meshirra, um acorrentado a ele. Isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom.
Tem gente que diz na igreja, pastor, eu queria ser espiritual como você é. Diz isso, mas quando Iá começa a apertar a pessoa e aprofundar nas coisas espirituais, a pessoa fica com medo e começa a resistir à ação divina. Mas quem está com ele, com o Deus eterno, com Yeshua HaMashiach, realmente, como Paulo disse, é alguém que está espiritualmente preso a ele. Preso entre aspas. Porque Iá é bom, é reto, é santo, é justo. E é ele que traça o propósito. O crente não gosta de usar a palavra propósito. A palavra propósito é muito mal compreendida e muito mal utilizada pelos seguidores de cristianismo. Não é a pessoa que tem que firmar um propósito com Iá. É Iá que firma um propósito para a pessoa. Quando ele chama a pessoa, ele já chama a pessoa com um propósito definido. Porque a palavra propósito, originalmente, ela significa o quê? É aquilo que foi pré-colocado. Propósito. Proposto. Previamente colocado. Algo que foi pré-colocado. Quando ele me chamou, ele já tinha uma função pré-colocada para mim. Se ninguém nunca te disse isso, o Projeto Reina te diz agora. Você não é e nem nunca será totalmente livre de tudo, com o aval do Deus Eterno. Como se ele quisesse isso para as pessoas. Nós somos, entre aspas falando, prisioneiros da Torá. A Torá é como um território cercado. Nós somos livres para transitar dentro da Torá. Não somos livres para fazer o que quiser. Iá não me chamou a mim e a você para ser livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que quiser. Se você quiser, você diz não para mim, se rebela contra mim, que você tem direito. Não existe. Nós somos livres para transitar dentro da Torá. Estar preso a Yeshua é a única definição positiva que existe a respeito de estar preso. Eu também sou um prisioneiro de Mashiach. Eu estou ligado a ele. Eu estou vinculado a ele. Amarrado a ele por amarras de bondade e justiça. É como naquele antigo conceito que tinha no primeiro século, do servo e senhor, onde um hebreu sem condição de vida servia a outro hebreu, como se fosse um empregado sem salário, servindo a ele em troca de uma estrutura mínima de vida, para ter um pouco de dignidade, pelo menos. E ao final dos 7 anos, o servo podia escolher se continuava ou se partia, se ia embora. Porque essa servidão não era obrigatória, mas gerava uma condição com mais dignidade do que a pessoa tinha sozinha. E a mesma coisa acontece em relação ao fiel com Yeshua. Ele não me obrigou a andar com ele, porque o Espírito de Deus não obriga. As pessoas têm a mania feia de dizer, mas se livre-arbítrio não é como eu aprendi, então eu sou obrigado a andar com Deus. O Espírito de Deus não obriga, ele convence. Lembra que Yeshua disse a respeito do intercessor, que mudaram para consolador, mas o termo correto é intercessor? Quando o intercessor vier, ele vai convencer o homem de pecado, justiça e juízo. O Espírito de Deus não obriga, ele convence. Eu fui espiritualmente convencido pelo Espírito do Deus Eterno. E eu vim, e gostei, e fiquei, e não quero outra vida. E Deus Eterno nunca me deixe me apartar do que ele faz comigo. Eu gosto de andar com Deus Eterno, e quem serve a ele, quem diz que é dele, deve gostar também. Mais vale ser um cativo de Yeshua do que ser alguém totalmente livre aqui no mundo material.